A herança maldita. O segredo enterrado no barraco abandonado. Você consegue imaginar receber de herança uma propriedade que ninguém da família quer nem chegar perto? Um local tão assustador que até os vizinhos mudam de calçada para não passar na frente? Parece história inventada, mas isso aconteceu de verdade no interior do Brasil em 1847. Antes de seguirmos, se inscreva no canal e deixe seu like, porque o desfecho dessa história vai te impressionar de um jeito que você jamais imaginou. O que essa viúva descobriu naquele casebre transformou não apenas sua vida, mas a de toda uma comunidade. E me diga aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde essas narrativas emocionantes estão chegando. Agora se prepare, porque essa jornada vai te deixar sem fala. Era uma manhã gelada de junho, quando Madalena despertou no pequeno quarto que compartilhava com os 2 filhos na casa da cunhada. O sol mal surgia no horizonte e ela já escutava os comentários maldosos de Eduarda ecoando pela cozinha. Com 34 anos, viúva há apenas 3 meses, Madalena entendia que estava ali por compaixão, e compaixão sempre cobra um preço elevado. Vicente, seu esposo, tinha sido um homem decente, trabalhador, honesto, mas sem fortuna nos negócios. Quando a epidemia de febre amarela assolou a região como uma praga, ele foi um dos primeiros a sucumbir. Deixou Madalena com 2 filhos, João de 12 anos e Clara de apenas 8, sem dinheiro algum e sem propriedade. A residência onde moravam era alugada e o proprietário não aguardou nem o sepultamento para cobrar os aluguéis atrasados. Eduarda, irmã de Vicente, proporcionou abrigo, porém, desde o início, deixou evidente que aquilo era provisório. Madalena precisava trabalhar lavando roupas, costurando, fazendo qualquer serviço que surgisse para contribuir com as despesas, e mesmo assim, nunca era suficiente. Naquela manhã, quando Madalena desceu para buscar água, Eduarda a interceptou segurando um envelope. O papel estava amarelado, fechado com lacre vermelho. A expressão no semblante da cunhada era estranha, uma combinação de curiosidade e algo que Madalena não identificava. Receio, talvez. É para você. Chegou ontem no tabelião da vila. Eduarda estendeu o envelope como se segurasse uma serpente peçonhenta. Madalena pegou o papel com as mãos ainda molhadas. Seu coração acelerou. Correspondência de cartório nunca trazia novidades boas. Geralmente significava dívidas, cobranças, mais dificuldades. Ela rompeu o lacre com cautela e desdobrou a carta. A letra era elaborada. Oficial. Senhora Madalena Ferreira da Silva. Por meio desta convocamos Vossa Senhoria para comparecer ao cartório de ofício da Vila de São Sebastião do Rio Verde, no dia 28 de junho do corrente ano, às 10 horas, para tratar de assuntos referentes ao espólio do finado Tobias Ferreira de Mendonça, falecido no dia 1º de maio. Vossa presença é obrigatória para a leitura do testamento e partilha de bens. Madalena leu a carta 3 vezes antes de compreender o que estava escrito. Tobias Ferreira de Mendonça, o tio-avô de Vicente, um homem que ela tinha visto talvez 2 vezes na existência, sempre distante, sempre calado. Um velho recluso que residia sozinho em algum lugar afastado e com quem ninguém na família parecia ter muito contato. O que esse velho quer comigo? Madalena murmurou mais para si mesma. A cunhada cruzou os braços, os lábios finos formando uma linha rígida. Tobias morreu solitário, sem descendentes, sem ninguém. O testamento deve ser para dividir o que restou entre os parentes. Ela fez uma pausa, os olhos brilhando com uma cobiça mal disfarçada. Mas não se iluda, aquele velho não possuía nada de valor, habitava num casebre caindo aos pedaços. 2 dias depois, Madalena vestiu seu único vestido apresentável, o mesmo que tinha usado no funeral de Vicente, pegou João e Clara pela mão e caminhou até a vila. O cartório ficava na rua principal, uma edificação de pedra com janelas elevadas e uma porta de madeira maciça que rangia ao ser aberta. Dentro,
O aroma de papel antigo e tinta a recebeu. O tabelião, um homem baixo e corpulento com óculos redondos, a fez sentar em uma cadeira de espaldar alto. Havia outras pessoas na sala. Madalena reconheceu alguns rostos, primos distantes de Vicente, gente que nunca tinha cumprimentado quando ele estava vivo. Bom dia a todos! O tabelião Joaquim Bento ajeitou os papéis sobre a mesa e pigarreou. Estamos aqui reunidos para a leitura do testamento do Sr. Tobias Ferreira de Mendonça, falecido em sua residência no dia 1º de maio deste ano de 1847. Ele desdobrou um papel amarelado e começou a ler com voz monótona. Eu, Tobias Ferreira de Mendonça, em plena consciência, deixo registrada minha última vontade. Não possuo bens móveis de valor. Meus pertences pessoais devem ser divididos entre os necessitados da paróquia. Quanto à propriedade onde resido, localizada à margem do Rio Verde, próximo ao antigo garimpo desativado, esta deixo para Madalena Ferreira da Silva, viúva de meu sobrinho neto Vicente. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Madalena sentiu todas as cabeças virarem em sua direção. Os primos de Vicente a olhavam com uma mistura de incredulidade e algo mais. Era desprezo, era pena. Um dos primos, Armando, um sujeito magro com bigode fino, se levantou abruptamente. Isso é um absurdo. Aquele casebre não vale nada. Ninguém na família quer aquilo. Exatamente por isso o velho deixou para ela. Outro primo resmungou. Para se livrar daquele peso. O tabelião ergueu a mão pedindo silêncio. A propriedade está registrada em nome do falecido e agora passa legalmente para a senhora Madalena. Se a senhora aceita a herança, preciso que assine aqui os documentos de transferência. Madalena olhou para João e Clara, sentados ao seu lado. Os olhos dos filhos estavam arregalados, confusos. Ela respirou fundo. Do que estão falando? Por que ninguém quer essa propriedade? Armando soltou uma risada seca. Porque aquele lugar é amaldiçoado, senhora. Todo mundo que tentou morar lá saiu correndo ou coisa pior. O velho Tobias aguentou porque era louco, mas se a senhora tiver juízo, recusa essa herança e segue sua vida. Amaldiçoado como? Madalena insistiu, sentindo um frio na espinha. Uma prima mais velha, Dona Hermínia, se inclinou para a frente. Naquele lugar aconteceram coisas ruins muitos anos atrás. Gente que sumiu, gente que morreu, ninguém fica lá. As casas ao redor estão todas vazias, até os mendigos evitam dormir naquela área. Madalena sentiu a boca secar. Mas eram só histórias. Tinha que ser superstição de gente do interior. Ela olhou novamente para os filhos. João a observava com aqueles olhos inteligentes, esperando sua decisão. Clara apertava sua mão com força. A verdade era simples e crua. Madalena não tinha escolha. Morar de favor na casa de Eduarda era insustentável. A cada dia que passava, a situação ficava mais tensa, mais humilhante. Se aquele casebre tinha um teto e 4 paredes, já era mais do que ela tinha naquele momento. Eu aceito. As palavras saíram firmes de sua boca, surpreendendo até ela mesma. Os murmúrios explodiram na sala. O tabelião assentiu e empurrou os documentos para a frente. Madalena pegou a pena, molhou na tinta e assinou. Cada traço no papel parecia selar um destino incerto. A propriedade agora é sua, senhora. As chaves estão aqui. Ele entregou um molho enferrujado. E tome cuidado. Cuidado com o quê? O tabelião a olhou por cima dos óculos, a expressão grave. Com o que a senhora pode encontrar lá. A caminhada até o casebre levou quase 2 horas. Madalena seguiu as indicações vagas que o tabelião tinha dado. À medida que se afastavam da vila, a estrada ficava mais estreita, mais selvagem. A vegetação engolia tudo. O ar estava úmido e pesado. O som do rio ficava cada vez mais próximo, um murmúrio constante que parecia sussurrar avisos. Mãe, olha!
João parou e apontou para a frente. Madalena ergueu os olhos e viu o casebre, ou o que restava dele. Era uma construção de madeira escura, remendada com tábuas de tamanhos diferentes, algumas apodrecidas, outras tortas. O telhado tinha buracos enormes. As janelas estavam sem vidros, apenas buracos negros que pareciam olhos vazios encarando quem se aproximava. Ao redor, a desolação era completa. Havia outras construções, restos de casas, que um dia formaram uma pequena vizinhança, mas todas estavam abandonadas. Era como se uma praga tivesse varrido aquele lugar e ninguém mais tivesse voltado. "É aqui!" A voz de Clara era um sussurro assustado. É aqui!" João foi o primeiro a entrar. A porta rangeu alto quando ele a empurrou. O interior era ainda pior do que o exterior. Um cômodo grande servia como sala e cozinha. Havia uma mesa velha no centro, 2 cadeiras quebradas, um fogão a lenha coberto de fuligem. As paredes eram rachadas em vários lugares. O chão era de terra batida. Mas o que mais chamava a atenção eram os objetos espalhados. Panelas sobre o fogão, roupas penduradas na parede, um par de botas enlameadas ao lado da porta, um cachimbo sobre a mesa. Era como se o tio-avô Tobias tivesse simplesmente evaporado e deixado tudo para trás. Clara soltou a mão da mãe e caminhou até uma das janelas. "Mãe, por que não tem ninguém morando nas outras casas?" Madalena não tinha resposta. "Mãe, encontrei algo." A voz de João veio de dentro do quarto. Ele estava agachado perto de um catre velho. "Uma tábua está solta, e tem algo aqui embaixo." Ele enfiou a mão no buraco e puxou um objeto embrulhado em pano oleado. Madalena pegou o embrulho e o abriu com cuidado. Era um livro, não um caderno. As páginas amareladas, a capa de couro gasto. Na primeira página, uma caligrafia tremida. Diário de Tobias Ferreira de Mendonça, ano de 1832. Madalena sentou na cadeira menos quebrada e começou a folhear. As primeiras páginas eram anotações simples, datas, comentários sobre o clima, mas à medida que avançava, o tom mudava. Uma entrada chamou sua atenção. Era de 1836. "Hoje completam 4 anos que moro neste lugar maldito. Aceitei a propriedade como herança do meu primo Damasceno, pensando que seria uma bênção. Como eu estava enganado. As pessoas me olham com pena, dizem que sou corajoso. Não sou. Sou apenas teimoso e curioso, porque eu sei que há algo aqui, algo que todos querem esquecer, mas eu vou descobrir. O segredo está onde o rio encontra a terra vermelha." Madalena sentiu um arrepio. Terra vermelha. Ela continuou lendo, mas muitas páginas estavam ilegíveis. A última entrada datava de alguns dias antes da morte de Tobias. "Eu vi. Finalmente vi onde está. Mas não tenho mais forças. Meu tempo acabou. Quem quer que herde este lugar, se for corajoso, vai entender. Não é maldição. Nunca foi. É ganância. A ganância que matou todos eles. E o que eles esconderam ainda está lá esperando." Madalena fechou o diário, o coração batendo forte. "Mãe, nós vamos ficar aqui?" Clara perguntou com voz pequena. Madalena olhou para os filhos. Vamos limpar, consertar o que der e vamos descobrir o que está acontecendo aqui." Naquela noite, Madalena mal conseguiu dormir. Eles improvisaram camas com os colchões de palha menos mofados, mas os sons da noite eram perturbadores. O vento assobiava pelas frestas das paredes, galhos batiam no telhado. Ela se levantou, pegou uma vela e caminhou até a janela. Lá fora, sob a luz fraca da lua, o terreno parecia ainda mais sinistro. Ela olhou para o diário sobre a mesa. Tobias tinha deixado aquilo de propósito. Era um mapa. Um guia. "Amanhã", ela pensou, "amanhã eu começo a procurar." Os primeiros dias no casebre foram um teste de resistência. Madalena acordava antes do sol nascer e começava a trabalhar. Limpeza, remoção de lixo acumulado por anos, conserto de buracos nas paredes. João ajudava carregando água do rio.
Clara varria e organizava os poucos pertences. No terceiro dia, quando Madalena estava remendando o telhado, ouviu uma voz. "Bom dia, senhora." Madalena quase caiu da escada improvisada. Ela desceu rápido e viu uma mulher parada no quintal. Era idosa, devia ter uns 70 anos, magra como um galho seco, com um lenço amarrado na cabeça. Apoiava-se em uma bengala. "Bom dia." A mulher se aproximou devagar. "Você é a nova moradora, a que herdou a propriedade do Tobias. Sou Sebastiana. Corajosa ou louca, ainda não sei qual dos dois. A senhora mora aqui perto? Na última casa antes da trilha desaparecer. Sou a única que sobrou." "Sobrou?" A velha deu um sorriso sem alegria. "Todos os outros foram embora. Eu fiquei porque não tenho para onde ir, e porque eu sei que os mortos não fazem mal a ninguém. São os vivos que a gente tem que temer." Madalena sentiu um arrepio. "A senhora sabe o que aconteceu aqui?" Sebastiana olhou ao redor. Sei, e vi. Estava aqui quando tudo aconteceu. Faz mais de 40 anos. "Conta para mim, por favor. Preciso entender." A velha suspirou e se sentou. "Senta, menina. É uma história longa." Sebastiana começou com voz rouca. "Esta área aqui já foi próspera. Quando o garimpo funcionava, tinha muita gente. Este caminho era movimentado, mas tudo mudou por causa de um homem, Coronel Damasceno Oliveira da Silva. Damasceno era o dono do garimpo, rico, poderoso, mas ganancioso, muito ganancioso. Ele morava nesta casa aqui, vivia com a mulher, Dona Marta, e 3 filhos. Damasceno não era um bom homem. Batia nos empregados, enganava nos pagamentos, tomava terras dos vizinhos. Um dia ele encontrou algo no rio. Não era ouro comum. Era uma veia rica, muito rica. Ele percebeu que se registrasse a descoberta teria que dividir os lucros com a coroa. Então, decidiu esconder. Trabalhou em segredo com 2 empregados de confiança. Extraíram o ouro, fundiram, esconderam. Mas os 2 empregados começaram a exigir uma parte maior. Damasceno os envenenou e jogou os corpos no rio. Disse que tinham fugido. As famílias dos homens ficaram desesperadas, mas ninguém encontrou nada. Até que a mulher dele descobriu. Dona Marta achou o esconderijo onde ele guardava o ouro. Ela ficou apavorada. Era uma mulher religiosa. Não aguentava a ideia de estar vivendo com um assassino. Então foi até a vila e contou tudo para o delegado. E o delegado prendeu Damasceno? Sebastiana balançou a cabeça. Deveria ter prendido, mas Damasceno tinha amigos poderosos. Ele foi avisado antes que a ordem de prisão chegasse. E naquela noite, Damasceno, Dona Marta e os 3 filhos desapareceram. Assim, sem deixar rastro, a casa ficou vazia, panelas no fogo, roupas no varal, como se tivessem evaporado. As pessoas começaram a dizer que era castigo divino, que Deus tinha levado a família inteira. Outros diziam que ele matou a mulher e os filhos e fugiu sozinho com o ouro. A casa ficou abandonada. Passou de mão em mão, mas ninguém ficava. Diziam que ouviam gritos à noite, que viam sombras. E meu tio, avô Tobias. Sebastiana sorriu de leve. Tobias foi o único que aguentou. Ele não acreditava em maldições. Dizia que tudo tinha explicação. Passou anos pesquisando, procurando pistas. Nos últimos meses de vida dele, eu via ele cavando nos fundos do terreno, perto do rio. Acho que ele descobriu algo, mas nunca me contou. E o ouro? Será que ainda está aqui? Os olhos de Sebastiana brilharam. Se está, muita gente já procurou e nunca achou. Mas vim te avisar de uma coisa, menina. Se você achar alguma coisa, não conta para ninguém. A ganância que destruiu Damasceno pode destruir você também. Este lugar atrai desgraça, não por causa de fantasmas, mas por causa de gente viva e gananciosa. Eu não estou procurando ouro, só quero um lugar para viver em paz com meus filhos. Sebastiana a olhou com respeito. Então você é mais sábia que todos os outros. Se precisar de ajuda, minha porta está sempre aberta. Naquela noite, enquanto os filhos dormiam,
Madalena acendeu uma lamparina e leu o diário de Tobias de ponta a ponta. Tobias tinha feito mapas grosseiros da propriedade, tinha anotado distâncias, pontos de referência, e em uma das últimas páginas havia um desenho. Uma árvore com galhos curvos, uma pedra em forma de cabeça de cavalo e um X marcado no chão. Ela memorizou a imagem. Amanhã, ela pensou, mas o destino tinha outros planos. No dia seguinte, logo cedo, Madalena ouviu o som de cavalos se aproximando. Ela saiu e viu 3 homens montados parando na frente do casebre. Um deles era particularmente imponente. Tinha um bigode grosso, chapéu de abas largas e uma corrente de ouro no colete. Ele desceu do cavalo. Bom dia, senhora. Sou o comendador Augusto Travassos, dono das terras do outro lado do rio. Soube que a senhora herdou esta propriedade. Vim fazer uma proposta. Quero comprar este terreno. Madalena piscou surpresa. Comprar? Mas eu acabei de herdar. O comendador sorriu. Exatamente por isso. A senhora ainda não criou vínculo com o lugar. Vai ser mais fácil vender. Eu pago 50 mil réis. É dinheiro suficiente para a senhora alugar uma casa na vila e viver tranquila. Madalena sentiu a indignação subir. 50 mil réis? Esta propriedade vale muito mais que isso. O comendador perdeu o sorriso. A senhora conhece os valores de terras aqui na região? Não, mas sei que o senhor não viria até aqui oferecer dinheiro se não valesse mais que isso. Os olhos do comendador se estreitaram. A senhora está cometendo um erro. Este lugar não é seguro. Ninguém vai querer comprar no futuro. Estou fazendo um favor. Um favor ou quer me enganar? O silêncio que se seguiu foi tenso. O comendador ficou vermelho de raiva. A senhora não sabe com quem está falando. Nesta região sou eu quem mando. E quando eu quero alguma coisa, eu consigo sempre. Então, pense bem na minha oferta, porque da próxima vez que eu vier aqui, posso não ser tão gentil. Ele montou no cavalo e partiu. Madalena ficou parada, o coração disparado, as mãos tremendo. Não era ninguém não importante. Era um problema grande. Naquela tarde, enquanto João e Clara cochilavam, Madalena pegou uma enxada velha e foi explorar o terreno. Ela tinha o desenho de Tobias gravado na memória. Caminhou pela margem do rio, os olhos atentos. Então ela viu. No canto mais afastado do terreno, havia uma árvore antiga e retorcida. Os galhos se curvavam para baixo. Ela se aproximou e ali, semi-enterrada no chão, coberta de musgo, estava a pedra. Tinha um formato que lembrava a cabeça de um cavalo. Era ali. Tinha que ser. Madalena começou a cavar. O sol estava alto e o calor era sufocante, mas ela não parou. Meia hora depois, a enxada bateu em algo sólido. Não era pedra, era madeira. O coração de Madalena acelerou. Ela cavou ao redor com as mãos limpando a terra. Era um baú feito de madeira escura, reforçado com ferro. Era pesado, muito pesado. Com mãos trêmulas, ela limpou a tampa. Havia um cadeado, mas estava tão corroído que se desfez quando ela puxou. Madalena respirou fundo e abriu o baú. Não era ouro. Dentro, embrulhados em panos oleados, estavam papéis, documentos. Ela pegou o primeiro e desdobrou. Era uma escritura de terras datada de 1830, em nome de Damasceno Oliveira da Silva. Descrevia uma propriedade de 250 alqueires, começando na margem do Rio Verde e estendendo-se até o morro ao sul. 250 alqueires, uma fortuna. Terras assim valiam muito dinheiro. Havia mais documentos, certidões de propriedade, mapas desenhados à mão. E no fundo do baú, um envelope grosso selado com cera vermelha. Madalena quebrou o selo e tirou o papel. Era uma carta. A caligrafia era elegante, feminina. A quem encontrar estes documentos? Meu nome é Marta Oliveira da Silva. Escrevo esta carta na noite do dia 23 de agosto de 1832.
Hoje descobri que meu marido, Coronel Damasceno, cometeu crimes terríveis. Ele assassinou 2 homens inocentes por ganância. Tentei denunciá-lo, mas ele me ameaçou. Disse que se eu falasse com alguém, mataria nossos filhos. Não posso viver com este peso na consciência, mas também não posso arriscar a vida dos meus filhos. Então, decidimos fugir. Esta noite vamos deixar tudo para trás. Damasceno concordou. Vamos para o Rio de Janeiro, onde podemos recomeçar. Ele vai espalhar o boato de que encontrou uma mina de ouro para justificar nosso desaparecimento repentino. Na verdade, não temos nada além destas escrituras de terra que são legítimas e foram compradas com trabalho honesto antes dos crimes. Enterro aqui estes documentos porque tenho medo de que sejam roubados durante a fuga. Se algo acontecer conosco, que estas terras sejam herdadas por alguém de coração puro. Marta Oliveira da Silva. Madalena leu a carta 3 vezes. As mãos tremiam. Então era isso. Não houve assassinato de toda a família. Não houve fantasmas vingativos. Damasceno e a família tinham fugido planejadamente, e as terras, as legítimas e valiosas terras, tinham ficado para trás, enterradas e esquecidas, e agora estavam nas mãos de Madalena. Ela olhou ao redor. 250 alqueires. Aquilo não era só o casebre. Aquilo era o começo de uma propriedade enorme que se estendia pelas colinas, provavelmente até a estrada real que passava ao sul. De repente, tudo fazia sentido. A oferta ridícula do comendador Travassos. 50 mil réis por algo que valia centenas de vezes mais. Ele sabia. De alguma forma, ele sabia do valor daquelas terras. Madalena fechou o baú, arrastou de volta para o buraco e cobriu com terra. Depois, pegou os documentos mais importantes e voltou para o casebre. Escondeu os papéis sob o colchão onde dormia. Naquela noite, ela não pregou o olho. A mente fervilhava com possibilidades e perigos. Ela tinha a prova de que era dona de terras valiosas, mas provar isso significava revelar o segredo. E revelar o segredo significava atrair perigo. Mas Madalena não tinha construído vida de viúva suportando humilhações para agora desistir. Ela ia lutar, ia enfrentar, ia provar que aquelas terras eram dela. E ia fazer isso da maneira certa, com a lei ao seu lado. Na manhã seguinte, Madalena acordou com determinação. Chamou João e Clara, preparou uma trouxa com os documentos e anunciou. Vamos até a vila. Tenho que ir ao cartório. Quando chegaram, o tabelião Joaquim Bento a recebeu com surpresa. Já se arrependeu da herança, senhora? Não, senhor. Vim registrar outras propriedades que encontrei. Madalena colocou os documentos sobre a mesa. O tabelião pegou os papéis com ar entediado, mas quando começou a ler, sua expressão mudou. Os olhos se arregalaram. Onde a senhora encontrou isso? Estava enterrado no terreno. São legítimos? Joaquim Bento examinou cada documento com cuidado. Levou quase 1 hora. Finalmente ele se recostou na cadeira. São legítimos. Estas escrituras foram registradas no cartório real em 1830. Ele olhou para Madalena com espanto. A senhora sabe o que isso significa? Que eu herdei mais do que o casebre? Muito mais. Esta propriedade se estende por 250 alqueires e passa bem pelo meio das terras que hoje estão registradas em nome do comendador Augusto Travassos. Madalena sentiu o estômago revirar. Como é possível? O comendador registrou suas terras em 1840, alegando que comprou de proprietários anteriores. Mas, se estas escrituras são legítimas, então o comendador está ocupando terras que não são dele, terras que agora pertencem à senhora. Então, o que eu faço? Primeiro, preciso registrar estas escrituras em seu nome. Depois, a senhora vai precisar de um advogado para entrar com uma ação contra o comendador. Ele respirou fundo. Mas preciso avisá-la. Augusto Travassos é um homem poderoso. Tem amigos influentes. Isso não vai ser fácil. Eu não espero que seja fácil,
mas é justo. E eu vou lutar pelo que é meu. Levou 3 dias para completar todo o processo de registro. No 3º dia, o tabelião entregou a Madalena uma cópia autenticada das escrituras. Agora é oficial. A senhora é a proprietária legítima. Ele hesitou, mas tenho que avisá-la. Assim que eu enviar a notificação ao comendador, ele vai ficar sabendo. E ele não vai gostar. A senhora tem algum lugar seguro para ficar? Não, não tenho. Então tome cuidado, muito cuidado. Quando chegaram ao casebre, Dona Sebastiana estava esperando. Onde você esteve? Na vila, no cartório. Os olhos astutos de Sebastiana a estudaram. Você encontrou, não foi? Encontrou os documentos. Madalena não viu razão para mentir. Encontrei e registrei. Sebastiana balançou a cabeça. Então, a guerra começou. Minha menina, você não faz ideia do que está por vir. Eu sei que vai ser difícil, mas são minhas terras. Sebastiana ficou em silêncio. Não, você deveria lutar, porque se você não lutar, homens como ele vão continuar pisando em gente como nós. Mas lute esperta. Não confie só na justiça. Juízes podem ser comprados. Você vai precisar de aliados. Que tipo de pessoas? Sebastiana sorriu de lado. O comendador tem muitos inimigos. Ele tomou terras de outros pequenos proprietários, maltrata os trabalhadores, deve dinheiro a comerciantes. Se você for esperta, consegue juntar essas pessoas. Primeiro, você precisa de provas de todas as irregularidades dele. Depois leva isso não só para o juiz local, mas para as autoridades da capital. A senhora me ajudaria? Sou velha, mas não estou morta, e já sofri o suficiente nas mãos de homens como ele. Mas você precisa estar preparada. Ele vai vir, provavelmente esta noite ou amanhã, e não vai ser gentil. As palavras de Sebastiana se provaram verdadeiras. Naquela mesma noite, pouco depois de escurecer, Madalena ouviu o barulho de cavalos. Muitos cavalos. Ela correu até a janela e viu pelo menos 10 homens montados se aproximando. Tochas acesas iluminavam a noite. Na frente, o comendador Travassos, o rosto contorcido de raiva. João, pegue sua irmã e saiam pela porta dos fundos. Corram até a casa da dona Sebastiana e fiquem lá. João, assustado, mas obediente, pegou Clara pela mão e saiu correndo. Madalena esperou até ter certeza de que tinham desaparecido na escuridão. Então pegou o lampião e saiu pela porta da frente. O comendador desmontou e caminhou até ela. Eu avisei que da próxima vez eu não seria gentil. O senhor está invadindo minha propriedade. Sua propriedade? Ele cuspiu a palavra com desprezo. Você realmente acha que um papel velho vai mudar alguma coisa? Estas terras são minhas. Eu trabalho nelas há mais de 10 anos, com terras que não eram suas, terras que você sabia que pertenciam a outra pessoa. O rosto do comendador ficou vermelho. Aquele Damasceno era um assassino, um fugitivo. Essas terras foram abandonadas. Eu tinha todo o direito de ocupá-las. Não segundo a lei. E agora elas me pertencem legalmente. O comendador deu um passo ameaçador. Você acha que a lei te protege aqui? Eu sou a lei. Ele fez um gesto e 2 capangas desmontaram. Um carregava uma tocha, o outro um galão que cheirava a querosene. Madalena sentiu o medo gelado subir pela espinha, mas manteve a voz firme. Se o senhor incendiar esta casa, vai ter que me matar também. E assassinato, mesmo o senhor não consegue esconder. O comendador sorriu cruel. Quem diz que vai ser assassinato? Vai ser um trágico acidente, uma lamparina derrubada. Viúva morreu dormindo, muito triste. Ele fez uma pausa. A não ser que a viúva seja razoável e aceite vender, digamos 100.000 réis. Última chance. Madalena o encarou nos olhos. Não vou vender. Estas terras são minhas, e se o senhor colocar fogo nesta casa, eu vou até a capital. Vou gritar até o imperador ouvir. Vou fazer seu nome virar sinônimo de ladrão e assassino. O silêncio foi tenso. Os capangas olhavam para o comendador
esperando ordens. Mas então, da escuridão surgiu outra voz. Eu não faria isso se fosse você, Travassos. Todos se viraram. Da trilha emergiram figuras. 1, 2, 5, 10 homens e mulheres. Alguns com ferramentas agrícolas, outros com facões, alguns com simples paus. Na frente, Dona Sebastiana, apoiada na bengala, mas com o queixo erguido em desafio. Ao lado dela, Madalena reconheceu rostos da vila. O ferreiro, o dono da venda, trabalhadores, gente simples, mas eram muitos. Isso não é da sua conta, Sebastiana, o comendador rosnou. É da minha conta, sim, e da conta de todos aqui. A velha apontou para os homens ao redor. Você acha que somos cegos? Você acha que não sabemos como você tomou terras do Joaquim? Como você nunca pagou o João por 3 meses de trabalho? Como você ameaçou a família da Maria? O comendador olhou ao redor, avaliando a situação. Seus capangas eram armados, mas estavam em menor número, e um massacre público seria impossível de esconder. Vocês vão se arrepender disso, ele disse com voz baixa e ameaçadora. Talvez, Sebastiana deu de ombros. Mas hoje não. Hoje você vai montar no seu cavalo e ir embora, e vai deixar essa mulher em paz. O comendador olhou para Madalena com ódio puro. Isso não acabou. Depois montou no cavalo e partiu seguido pelos capangas. Quando o som dos cavalos se afastou, Madalena sentiu as pernas fraquejarem. Sebastiana se aproximou. Você está bem? Estou. Graças a vocês. Como vocês sabiam? Eu mandei o João avisar alguns amigos quando você foi para o cartório. Sabia que o comendador ia reagir. A velha sorriu. Você estava certa. Essas terras são suas. Mas agora você não está sozinha. Um a um, os moradores se aproximaram, apertaram a mão de Madalena, ofereceram apoio. Eram pessoas simples, muitas analfabetas, todas pobres, mas tinham algo que o comendador não tinha: solidariedade e coragem. Os dias seguintes foram intensos. Madalena, com a ajuda de Sebastiana, começou a coletar testemunhos das injustiças cometidas pelo comendador. Conversaram com trabalhadores maltratados, com pequenos proprietários que tinham perdido terras, com comerciantes que nunca receberam pagamento. Mas o comendador não ficou parado. Ofereceu dinheiro a testemunhas para que mudassem suas histórias, ameaçou outros com violência, fez visitas ao juiz local. Espalhou rumores de que Madalena era uma mentirosa, uma oportunista. Madalena procurou um advogado na vila, mas todos se recusaram a pegar o caso. Tinham medo de enfrentar Travassos. Finalmente, Sebastiana sugeriu que fossem até a cidade maior, Ouro Branco. Você precisa de alguém de fora, alguém que não tenha medo do comendador. Mas eu não tenho dinheiro para pagar um advogado. Sebastiana sorriu. Você tem coisa melhor. Você tem uma causa justa e você tem 250 alqueires de terra. Qualquer advogado que te representar pode cobrar em terras. Madalena deixou João e Clara com Sebastiana e fez a viagem até Ouro Branco. Levou 3 dias de estrada empoeirada. Ouro Branco era uma cidade movimentada, um mundo diferente da Vila Pacata. Ela procurou o endereço que Sebastiana tinha dado. Um escritório na Rua do Comércio, 2º andar. A placa dizia: Dr. Eduardo Silveira Campos, advogado. Ela subiu a escada e bateu na porta. Um homem jovem, uns 30 anos, cabelo escuro, óculos de armação fina, se levantou educadamente. Bom dia, posso ajudá-la? Dr. Eduardo Silveira Campos? Sou eu? Madalena colocou a trouxa com os documentos sobre a mesa. Preciso de um advogado. Tenho um caso de reintegração de posse contra um coronel que está ocupando ilegalmente terras que me pertencem. Eduardo ergueu uma sobrancelha, interessado. Sente-se, por favor. Madalena contou tudo. Desde a herança até a descoberta dos documentos, o registro, as ameaças, o apoio dos moradores. Eduardo ouviu em silêncio fazendo anotações. Quando ela terminou, ele pegou os documentos e os examinou. Levou 1 hora.
Finalmente ele se recostou e assobiou baixinho. Senhora Madalena, este é um caso extraordinário. Estas escrituras são legítimas e estão perfeitamente em ordem. Se o que a senhora diz sobre o comendador é verdade, ele está claramente em posição ilegal. Então o senhor pode me ajudar? Eduardo sorriu. Posso e quero, mas preciso ser honesto. Casos assim levam tempo, podem levar meses, até anos, e o comendador vai lutar com todas as armas que tem. Eu sei, mas eu não vou desistir. Ótimo! Então vamos precisar de uma estratégia. Primeiro vamos entrar com uma ação na comarca local. Sim, eu sei que o juiz pode ser influenciado, mas é o procedimento correto. Ao mesmo tempo, vou entrar com uma denúncia no Tribunal da Relação, alegando corrupção e abuso de poder. Isso vai colocar pressão nas autoridades. Eduardo a olhou com seriedade. Mas a senhora precisa entender. Isso vai expor a senhora a riscos. O comendador vai intensificar as ameaças. Ele já tentou incendiar minha casa com meus filhos dentro. Não pode ficar muito pior. Eduardo assentiu. Então vamos à luta. Meus honorários são 10% das terras recuperadas mais custas processuais. É justo. Madalena estendeu a mão. Eduardo apertou. Fechado. Vou precisar de alguns dias para preparar a petição. A senhora pode voltar no final da semana? Posso. Quando tudo estava pronto, Eduardo entrou com a ação. A reação foi imediata. O comendador contratou 3 advogados de renome. Tentaram de tudo. Argumentaram que as escrituras estavam prescritas, que Damasceno tinha abandonado as terras, que Madalena não tinha direito de herdar. Mas Eduardo estava preparado. Refutou cada argumento com precisão, apresentou testemunhas, juntou provas das irregularidades do comendador. O processo se arrastou por 4 meses. 4 meses nos quais Madalena viveu em tensão constante. 4 meses de ameaças veladas, de noite sem dormir. Mas ela não estava sozinha. Sebastiana virou uma presença constante. Os moradores continuaram oferecendo apoio. João e Clara, apesar do medo, mantiveram-se fortes. E lentamente a maré começou a virar. O juiz local, pressionado pela denúncia em Belo Horizonte, começou a agir com mais imparcialidade. Testemunhas encontraram coragem para falar. A história de uma viúva pobre enfrentando um coronel poderoso ganhou simpatia. E então veio a decisão. Era uma manhã fria de outubro. Madalena estava no quintal lavando roupas quando viu Eduardo se aproximando a cavalo. O rosto dele estava sério, mas havia um brilho nos olhos. Ela largou a roupa e correu até ele, o coração disparado. Eduardo desmontou, pegou um envelope e entregou a ela. Ganhou. Madalena pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro, o documento oficial. Sentença judicial determinando a reintegração de posse. Todas as terras eram reconhecidas como propriedade legítima de Madalena Ferreira da Silva. O comendador tinha 30 dias para desocupar e pagar indenização. Ela leu e releu. As lágrimas começaram a escorrer. Eram lágrimas de alívio, de exaustão, de vitória. João e Clara saíram correndo. Mãe, o que aconteceu? Madalena os abraçou forte. Ganhamos. As terras são nossas, oficialmente nossas. A notícia se espalhou pela vila como fogo. As reações foram variadas, mas todos entenderam que algo fundamental tinha mudado. Uma viúva pobre tinha enfrentado um coronel rico e tinha vencido. O comendador tentou recorrer, mas o tribunal confirmou a sentença. Ele não tinha mais como lutar. Demorou no prazo de 30 dias, mas no fim teve que desocupar. Os meses seguintes foram de transformação. Madalena, agora proprietária legal de 250 alqueires, começou a organizar as terras. Contratou trabalhadores, plantou culturas, construiu cercas. O casebre foi reformado, transformado em uma casa simples, mas digna. Mas o mais importante foi a decisão que ela tomou.
Logo depois da vitória, ela reuniu os moradores que tinham a apoiado. Eu não conseguiria nada disso sem vocês. Vocês arriscaram tudo para me defender. Então decidi que não vou ser dona sozinha dessas terras. Vou dividir 50 alqueires entre as famílias que me ajudaram. Cada um vai ter um pedaço de terra para chamar de seu. O silêncio que se seguiu foi de descrença. Depois veio a explosão de alegria. Famílias que nunca tinham tido nada, que sempre trabalharam na terra dos outros, agora teriam suas próprias terras. Madalena fez mais. Criou uma pequena cooperativa. As famílias trabalhariam juntas, dividiriam ferramentas, ajudariam uns aos outros. Era uma comunidade de verdade, baseada em solidariedade. Dona Sebastiana, que tinha sido a grande conselheira, recebeu 5 alqueires e uma casa nova. Ela chorou quando Madalena entregou a escritura. Nunca pensei que ia ter um lugar meu antes de morrer. João cresceu forte e esperto, ajudando a administrar as terras. Clara se tornou professora, ensinando as crianças da comunidade. Eduardo manteve amizade com Madalena, ajudando com questões legais. O antigo garimpo foi transformado em uma escola. As casas abandonadas foram reformadas e ocupadas por novas famílias. O lugar que todos evitavam virou um símbolo de recomeço. Anos depois, quando já era uma senhora respeitada na região, Madalena voltou ao casebre. Estava completamente transformado, mas a estrutura original ainda estava lá, preservada como lembrança. Ela entrou no quarto onde tinha encontrado o diário de Tobias e se ajoelhou onde a tábua estava solta. Obrigada, tio Tobias. Você me deu mais do que terras. Você me deu a chance de lutar por algo. Quando ela saiu, olhando para a comunidade próspera que tinha ajudado a construir, entendeu a verdadeira lição daquela história. O casebre que todos evitavam não escondia uma maldição. Escondia uma oportunidade. A oportunidade de provar que coragem vale mais que dinheiro, que justiça pode vencer poder, que uma pessoa, por mais humilde que seja, pode mudar seu destino quando se recusa a desistir. E assim, Madalena provou que às vezes o que todos evitam pode ser exatamente a bênção que estávamos esperando. O casebre que ninguém queria escondia não uma maldição, mas a chave para um futuro digno. Ela não esperou que alguém resolvesse sua vida. Ela teve coragem de cavar fundo, enfrentar os medos e descobrir sua própria verdade. Mais importante ainda, quando alcançou a vitória, ela não guardou tudo para si. Dividiu, ergueu outros, criou uma comunidade baseada em solidariedade. Agora eu quero saber de você, o que você faria no lugar de Madalena? Teria coragem de morar naquele casebre e investigar ou desistiria diante das ameaças? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Adoro ler cada mensagem de vocês. Se essa história te emocionou, não esquece de deixar seu like para que mais pessoas conheçam histórias reais como essa. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante. E compartilha com alguém que precisa de inspiração hoje. No próximo vídeo recomendado aqui do lado, clica agora e continua essa jornada de histórias reais comigo. Um abraço do fundo do coração e até a próxima história.